Olá, essa é mais uma atividade relacionada com a Semana do Cérebro 2021. Meu nome é Alexandre Quirrari e eu vou falar um pouquinho para vocês do que faz um neurocientista. Né? Bom, a maioria de nós trabalha em universidades, né? Não é o único local onde você pode encontrar um cientista, mas ainda é o local onde muitos cientistas encontram o seu espaço para realizar pesquisas. No meu caso, eu realizo as minhas pesquisas na Universidade Federal do ABC, coordenando o Laboratório de Neurogenética. A FABC começou as suas atividades em 2006, então é uma das universidades mais novas no cenário dentro do sistema federal de universidades, né? Ou dentro das universidades federais brasileiras. Nós tínhamos... ela iniciou suas atividades em Santo André, na Rua Catequese e na Avenida dos Estados, como vocês estão vendo aqui nessas fotos. E hoje, alguns anos depois, a gente já tem uma estrutura bastante consolidada, tanto em Santo André, como em São Bernardo do Campo, onde temos um campus um pouco mais horizontal, como vocês podem ver aí na foto, um bairro bastante agradável, né? E onde fica localizado o Laboratório de Neurogenética. Falando um pouquinho da UFABC, com relação à graduação, nós iniciamos nossas atividades com o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, o BCT, e nossa proposta é um pouco diferente em relação às outras universidades, né? Então o aluno entra para fazer o Bacharelado em Ciência e Tecnologia e depois ele pode cursar um dos 6 bacharelados, uma das 4 licenciaturas ou uma das 8 engenharias, né? Então ele tem uma base comum que toma mais ou menos 3 anos, ou seja, ele pode se formar em 3 anos no BCT, e normalmente nesse período ele já incorpora algumas disciplinas que são específicas desse curso pós-BI, ou curso pós-bacharelado interdisciplinar. Por que nós falamos de curso pós-bacharelado interdisciplinar? Porque nós temos um outro curso que foi iniciado alguns anos depois do BCT, que é o Bacharelado em Ciências e Humanidades, ou BCH, que segue a mesma lógica, a mesma proposta. O aluno cursa 3 anos, em aproximadamente 3 anos ele é capaz de obter esse bacharelado, finalizar esse bacharelado em Ciências e Humanidades, mas ele também pode ir cursando disciplinas de 5 bacharelados ou de uma licenciatura, como vocês estão vendo aqui. Então, o nosso aluno normalmente sai diplomado 2 vezes, né? Ele sai com o bacharelado em Ciência e Tecnologia ou com o bacharelado em Ciências e Humanidades, e normalmente ele também faz um outro curso pós-BI. Mas um caminho que ele pode trilhar também é entrar na pós-graduação. Mas antes de falar da pós, eu queria ressaltar o curso de Neurociência, né, o Bacharelado em Neurociência, que é um dos únicos bacharelados em Neurociência disponíveis, né, no Brasil, oferecido então pela UFABC. Mas como eu dizia, o aluno pode seguir seu caminho também pela pós-graduação. Ele pode acabar o BCH ou o BCT e seguir direto para a pós-graduação, né? Cursando então um dos 10 cursos que tem mestrado, ou um dos 14 que tem mestrado e doutorado. Dessa lista grande, eu queria chamar a atenção de novo para a Neurociência e Cognição, que é o curso de pós-graduação relacionado com a neurociência. Certo? Bom, para falar um pouquinho do que faz um neurocientista, eu vou falar um pouco do que acontece dentro do nosso laboratório, né? Então, o nosso laboratório é um laboratório grande, ele tem 40, 50 pessoas trabalhando, entre pós-doutorandos, outros docentes, pós-graduandos, alunos de iniciação científica. Nós recebemos muitos doutores de outras universidades para fazer pós-doutorado na UFABC. E por conta disso, por esse acúmulo de experiências, que inclusive vem de outras universidades, nós montamos dentro do laboratório 6 equipes temáticas, que são essas que vocês estão vendo aqui. Anóxia neonatal, paralisia cerebral,
que é liderada pela professora Silvia Takada, a equipe epilepsia, que é liderada pela professora Érica Quinjo, a equipe retina, a equipe neurocomputação, a equipe medula espinhal, que é liderada pela professora Vera Pascon, e a equipe organoides OmniBrains. Eu não vou ter tempo de falar de todas elas, do que faz cada uma dessas equipes, mas pelo título, pelo nome das equipes, vocês já podem imaginar. Mas eu vou aprofundar um pouquinho na equipe retina, que tem como objetivo entender o desenvolvimento normal e anormal, desenvolvendo tratamentos para doenças que levam à perda da visão. Vou falar da equipe medula espinhal, que estuda os processos relacionados com o trauma mecânico da medula espinhal e terapias visando restaurar a mobilidade. E finalmente vou falar da equipe organoides OmniBrains. Começando pela equipe retina, ou com pesquisas na retina, há várias doenças que têm um caráter genético e que podem levar à perda da visão, né? Como é o caso da retinose pigmentar, por exemplo. Então vocês estão vendo aqui o que seria a visão normal do lado esquerdo e um quadro já mais avançado de retinose pigmentar, em que a visão periférica é bastante comprometida, né? Permanecendo então a visão central, né? O campo visual central, mas mesmo em quadros mais avançados, mesmo a visão central também pode ser perdida, dependendo do desenvolvimento da doença, né? Então é uma doença muito séria, tem um caráter hereditário genético, há uma série de mutações relacionadas com essa perda de visão, que acontece basicamente por perda de algumas células da retina, né? O que é a retina, né? A retina fica no fundo do olho, que vocês estão vendo ali é um olho representado, né? A retina fica na parte posterior, ou no fundo do olho, se você quiser, né? E é formado por diversos tipos de neurônios, inclusive os fotorreceptores, cones e bastonetes, que vocês estão vendo aqui, né? Porque acontece uma mutação, quer dizer, nessa doença há a presença de uma mutação, frequentemente há a perda desses fotorreceptores, principalmente dos bastonetes, né? E esse quadro leva, na verdade, a um destino quase conhecido, né? E sem tratamento. E é por isso que nós estamos preocupados em resolver esse problema, em abordar essa questão, né? E se o problema é genético, a nossa abordagem ela também tem que ser genética. Então, uma das abordagens que a gente tem no laboratório é fazer a edição do DNA, né? Ou seja, manipular o DNA usando um método de edição genômica chamado CRISPR-Cas9. Cas9 é uma enzima que é capaz de editar o DNA e dessa forma é capaz de substituir uma mutação pelo, digamos, código correto, pelo nucleotídeo correto, fazer o reparo desse erro genético, né? Então, dentro das abordagens que a gente tem no laboratório, nós temos essa abordagem de editar o genoma de células, né? Nós fazemos isso em camundongo, nós temos um modelo animal que tem essa mutação, então ele tem a perda da visão durante o desenvolvimento, né? E nós estamos trabalhando para resolver a questão da mutação, corrigir essa mutação e associar esse tratamento genético, essa correção, essa terapia, com associado com outras alternativas terapêuticas também, né? Bom, além dessa pesquisa, a gente tem a pesquisa também envolvendo a medula espinhal, né? Bom, a medula espinhal é frequentemente lembrada ou relacionada clinicamente com acidentes, né? Com injúria mecânica. Então, seja por armas, seja por ferimento por armas, ou acidente automobilístico frequentemente, quedas, né? Isso leva a uma injúria mecânica que compromete as regiões que são as regiões inferiores da medula, ou abaixo do local da lesão, né? E o problema não é apenas o que acontece na injúria primária, como chamamos, né? Mas também o que acontece depois da lesão, que a gente chama de injúria secundária, né?
E para tratar dessa medula espinhal com lesão, nós estamos utilizando também modelos animais, como camundongos, né? Fazemos uma lesão bastante controlada dessa medula espinhal do camundongo ou do rato. Então a gente tem todo um equipamento, tem equipamentos para fazer, toda uma padronização para fazer essa lesão. E nós trabalhamos com a colocação do que a gente chama de scaffolds, que são, na verdade, polímeros, né, como vocês estão vendo ali, que são depositados no local da lesão, né? Então esses polímeros têm consistências variadas, formulações variadas, e eles podem levar, por exemplo, células tronco, podem levar moléculas, podem levar material genético, podem levar ácidos nucleicos, né? Para então que a gente tenha uma entrega de molécula local, né? Sem comprometer o resto do organismo do paciente, né? E com isso nós conseguimos observar a melhora na marcha, por exemplo, desses animais, por exemplo, de ratos ou camundongos. Como vocês estão vendo aí, a gente usa uma coisa muito simples, né, associada com, apesar do nosso tratamento ser complexo, né, utilizar moléculas diferentes, abordagem genética, farmacológica, a gente observa o que acontece com o andar do camundongo do rato, fazendo esse tipo de experimento, que é observar a pegada do animal, né? Então você está vendo aí que a pegada ela vai se modificando conforme o animal vai se recuperando, principalmente com os tratamentos que nós estamos tentando realizar. Aí, o que a gente faz além disso também é olhar no microscópio como fica a lesão medular, né? Como fica a medula lesionada desses animais, né? Então a gente usa sistemas de microscopia. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso, né? Como a gente faz esse tipo de experimento. E o tipo de imagem que a gente tem é esse tipo de imagem aqui que vocês estão vendo no canto direito aqui, né? Então o H medular acaba sendo evidenciado de uma forma ou de outra e a gente consegue observar o que acontece na medula com grande detalhamento, né? Bom, finalmente eu vou falar de células-tronco, eu já estou terminando. Esse é o último tópico. O que são células-tronco? Elas são muito valiosas para os tratamentos de um modo geral e para a neurociência em particular, né? Por quê? Porque você consegue obter essas células de seres humanos, né? E você consegue obter células-tronco a partir de células somáticas, ou seja, a partir de células que são obtidas no adulto, você faz uma reprogramação e obtém células-tronco, certo? Então você não precisa utilizar embriões, não precisa fazer nada que gere uma polêmica ética. Você usa células do organismo adulto e pode reprogramar essas células em células-tronco. E aí, essas células-tronco podem ser diferenciadas, por exemplo, em células endoteliais, em cardiomiócitos, ou células do coração, né? E, obviamente, neurônios, que é o nosso maior interesse, né? Com a grande vantagem que essas células têm a genética humana, né? Porque foram obtidas de pacientes, né? E é possível fazer uma série de experimentos, testes com essas células, inclusive com os neurônios, né? Visando o desenvolvimento de drogas e a pesquisa com fármacos, né? Que depois podem ser aplicadas nos seres humanos, né? Lembrando que há uma diferença, obviamente, entre fazer o tratamento em um rato ou em uma célula de rato, em relação a fazer em células humanas ou fazer no ser humano, né? Mas, para além disso, eu queria dizer que é possível também criar, com esses neurônios, o que a gente chama de minicérebros, né? Essa é uma tecnologia mais nova. Então, a partir dessas células-tronco, que são obtidas a partir de células somáticas ou células do indivíduo adulto, né?
Então, é possível combinar essas células, por exemplo, aqui com biomateriais, como eu acabei de mostrar na pesquisa com medula espinhal, né? E entregar essas células perto da lesão da medula espinhal, no local da lesão da medula espinhal, por exemplo. Então, esses polímeros, esses géis, podem ser depositados próximos do local da lesão, né? E você também é possível, né, diferenciar essas células-tronco em neurônios, né, em 2D, né, quer dizer, em um plano, né, ou, utilizando algumas outras tecnologias, é possível construir o que a gente chama de organoides cerebrais, ou minicérebros, né. E eles têm mais ou menos esse aspecto aqui, né, eles têm aí meio centímetro de diâmetro, ou um pouco mais, dependendo de quanto tempo eles se cultivam, esses organoides, né? Então são organoides humanos, né? E você pode imaginar que são organoides que são obtidos de uma pessoa específica, né? Então, obviamente, o organoide, o meu organoide, se eu fizer um organoide com a minha célula, vai ter a minha genética. Se eu fizer um organoide a partir das suas células, a gente vai ter um organoide com a sua genética, né? E isso é muito interessante porque a gente pode observar as diferenças individuais de pacientes. E os organoides acabam tendo esse aspecto que vocês estão vendo aqui, né, quando são levados à microscopia, e eles têm uma complexidade bastante grande, né, que recria, digamos assim, o que a gente observa no desenvolvimento humano. Agora, a associação dessas metodologias permite fazer coisas que alguém poderia dizer que é ficção científica, por exemplo. Será que a gente conseguiria recriar um minicérebro de uma espécie extinta, como os neandertais, por exemplo? Né? Há muita pesquisa nisso, porque o DNA dos neandertais já está sendo restaurado, está sendo obtido, né? Ele está sendo descrito, né? E reconstituído a partir de fósseis, né? E utilizando aquela metodologia que eu acabei de dizer, do CRISPR, então é possível fazer a reprogramação de uma célula, a inclusão, né, de genes neandertais dentro de células tronco humanas, que foram obtidas da mesma forma que eu acabei de dizer para vocês, né? E aí se pode observar o que acontece na diferenciação em neurônios, né, na obtenção de neurônios e de organoides cerebrais, ou minicérebros, agora contendo genes neandertais, né? Isso fica parecendo ficção científica, uma coisa muito fora do que você talvez pudesse imaginar, mas está sendo feito sim, né? E não está distante não, né? Esse tipo de pesquisa bastante atual tem recebido de verdade a atenção, né, de vários grupos de pesquisa no mundo todo, né, e de revistas importantes, como a Nature, por exemplo, né, que deu essa notícia, né, na seção de novidades, né, da revista Nature, que é uma das principais revistas de pesquisa do mundo, falando da criação de organoides cerebrais, né, ou minicérebros de Neandertal, né? De fato, em fevereiro, né, dia 12 de fevereiro desse ano, portanto, agora há pouco, né, pouco mais de um mês, né, houve a publicação na Science de um artigo falando, né, ou descrevendo justamente a introdução de um gene Neandertal em organoides corticais, ou minicérebros, né, que seriam minicérebros neandertais, né. Esse estudo teve, né, uma repercussão muito grande na imprensa internacional, na CNN, o Le Monde, o New York Times, né? Então tem até alguns links aqui, e também na imprensa nacional, na Folha de São Paulo, na Revista Galileu, na Época, entre outros. Então deixei um exemplo aqui, e é um estudo que teve a participação do Laboratório de Neurogenética da UFABC, colaborando com outros laboratórios ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Eu queria finalizar aqui agradecendo a PROEC, a UFABC, a IBRO e a Neurociência da UFABC.
Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço e até mais. Tudo bem? Oi, Dé, tudo bem, e você? Tudo ótimo. E aí, o que você tá fazendo aqui no laboratório hoje? Então, hoje eu vim blocar os encéfalos que eu coletei essa semana. São encéfalos de ratos neonatos, então, como você pode ver, são bem pequenininhos. E aí eu vou emblocá-los para que eles sejam congelados e posteriormente eu possa cortá-los bem pequenininhos para analisar através de algumas técnicas, como a imunofluorescência que você vai mostrar pro pessoal daqui a pouquinho. Ai, que legal. Então, a gente se vê daqui a pouquinho, então. Beleza. Tchau, tchau. Oi, Dé, bom dia. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. O que você tá fazendo? Conta pra gente. Hoje eu tô fazendo um experimento rotineiro aqui no laboratório chamado imunofluorescência. E o que é a imunofluorescência? A imunofluorescência é o experimento que a gente faz para identificar proteínas específicas em um tecido que você está estudando. No nosso caso aqui, o cérebro. E qual é a proteína que você tá querendo avaliar hoje? Hoje a gente vai marcar o IBA1, que é uma proteína específica que marca microglias, que é uma célula que reside ali no encéfalo. Ah, legal. E a gente pode ver como é que você vai fazer? Claro, pode ver sim. Hoje é o segundo dia da técnica, porque as técnicas normalmente elas demoram mais de um dia. Certo. Então hoje a gente vai fazer a etapa do secundário, que é colocar de fato o reagente que vai dar cor àquela proteína de interesse, no caso o IBA. Então eu já tenho aqui preparado, isso vai deixar verde as nossas microglias. Isso agora ou lá no microscópio? Lá no microscópio. Aqui a gente não vê nada, gente, ó, tá tudo transparente. Então a gente vai colocar sobre os cortes, aqui são encéfalos de rato, 200 microlitros em cada. E aí fica aí por quanto tempo, Dé? Então, vai ficar aqui por 2 horas. Aí, nesse período de 2 horas, enquanto isso tá reagindo, a gente vai fazer outras coisas. Então, por exemplo, a gente vai fazer análise de dados, a gente vai montar as imagens de um outro experimento que a gente tenha feito outro dia. Então, por mais que pareça que é um tempo ocioso, na verdade, a gente está fazendo auxiliares de outras coisas. Aí, agora, a gente vai cobrir elas, que a gente tem que proteger as lâminas para que tenha essa reação. Então a gente usa esse plastiquinho aqui, coloca, certo? Para garantir que o anticorpo vai ficar aí, né? Isso, e é para garantir que o anticorpo tenha contato com todos os cortes. Então é importante que não tenham bolhas entre o plástico aqui, né? E o corte. Então tem que formar uma lâmina aqui com a solução do anticorpo secundário. Perfeito. Depois você pode mostrar pra gente como é que fica lá no microscópio, né? Com certeza, são imagens muito bonitas. Muito legal. Obrigada, Dé. Imagina, tchau, tchau. Daí agora suas imunos, elas estão lá, né, no anticorpo, vão ficar lá por 2 horas. O que você tá fazendo agora? Agora, enquanto as imunos estão lá reagindo, eu tô trabalhando nos dados de um outro artigo que a gente vai publicar. Então a gente já obteve os dados, né, a gente já fez a representação gráfica, só que agora a gente tem que colocar isso aqui numa imagem bonita para ser publicada numa revista científica internacional. Então a gente tem que trabalhar com vários softwares para isso. Muito legal. E esses gráficos, eles são referentes a quê? Esses gráficos, eles são referentes a um teste de memória que a gente aplicou nos animais que foram submetidos ao nosso modelo experimental. Então, a gente avalia parâmetros de aprendizado e memória nesses animais e verifica, entre os grupos, né, verifica os déficits, possíveis déficits de aprendizado e memória neles. E aí a gente coloca no artigo os resultados. Ah, muito legal. Obrigada, Dé. Imagina!